Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por mais uma aula que o Senhor tem nos preparado para estar aqui auxiliando os alunos da Escola Dominical. Não esquecendo que nós estamos estudando a revista da CPAD do segundo trimestre do ano 2020. Estamos estudando sobre a Igreja Eleita, com as suas referências no livro do apóstolo Paulo aos Efésios, carta aos Efésios, está tratando esse assunto. A lição de hoje é a lição de número 8, fala sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na lição anterior, nós estudamos sobre o início da igreja, formada agora por gentios e por judeus. Na continuação, nós vamos ver essa igreja agora já estruturada, uma igreja já edificada, já com seus elementos principais, né? Agora os apóstolos e profetas. Essa lição vai estar tratando o fundamento da igreja. O texto áureo, ele está em Efésios capítulo 2, o verso 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática está dizendo assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém? Antes de darmos prosseguimento à nossa aula, gostaria de passar aqui um corinho, a minha neta cantando um corinho de louvor ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus. É muito bom a gente ver as crianças louvando e adorando ao nosso Deus único e verdadeiro. Muito bem, aqui no prosseguimento da aula, nós vamos ver aqui na introdução dessa lição, que é a lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em uma construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o seu fundamento é a doutrina dos apóstolos. Então, nós, nessa pequena introdução aqui, podemos entender claramente que está tratando sobre a fundação da igreja. Cristo é o fundador da igreja e ele, como fundador, ele também traz os alicerces, os fundamentos da igreja, e vai utilizar para esse fundamento a doutrina apostólica. Ele vai utilizar os métodos dos profetas. No primeiro ponto da lição, fala sobre um edifício espiritual. E aí ele apresenta nesse primeiro ponto o subponto 1 e 2, que fala sobre o santuário judeu e o santuário cristão. Nós podemos unificá-lo para ganharmos tempo, porque haverá uma melhor compreensão, tá certo? Aqui fala assim, no subponto que é o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros de acessarem o templo era motivo de inimizade
entre judeus e gentios. Também nós vamos observar aqui que ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais e desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, isto é, a igreja. Aí, no subponto 2, que fala o santuário cristão, diz que os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus e afirma a instrução de Estevão que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então veja que nesses dois assuntos tratados, o santuário judeu, o santuário gentios, que na verdade agora é o santuário cristão, a igreja, né, formada já, nós vamos ver que no santuário judeu, só o judeu podia entrar. Os gentios não tinham acesso, eles eram proibidos. Isso era ponto de desentendimento, de confusão. Os judeus, eles não admitiam, em hipótese alguma, que o gentio entrasse no santuário. Havia uma proibição. Nós podemos ver aqui Efésios capítulo 2, o versículo 14, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Então, Cristo, agora, ele precisa derrubar essa barreira, que os judeus, só eles acessavam o santuário. Quer dizer, os gentios não tinham direito. Cristo, ele vai derrubar essa barreira. Nós vamos ver aqui que ele faz essa reconciliação. O próprio Cristo vai fazer essa reconciliação. Aqui ainda é Efésios, no capítulo 2, onde estamos lendo o versículos 18 e o 19, eles falam assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. Então veja que Cristo, ele já reconhece os gentios não como estrangeiros, mas como conhecidos, como pessoas que agora podiam adentrar o santuário e poderia participar dos cultos e poderiam adorar ao Senhor nosso Deus. Mas também nós vamos observar aqui em 1 Reis, no capítulo 8, e o versículo de número 27, diz assim, ó: mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa em que tenho edificado. Então, veja, o Senhor Jesus, ele, de fato, ele não podia habitar em templos feitos por mãos humanas. Sim, aquele edifício foi edificado para culto a Deus, sim, mas Deus não habita em templos feitos por mãos do homem, por mãos humanas, né? Ele habita em templo a qual ele mesmo edificou, ele mesmo fez. Nós vamos ver um pouco mais à frente esse santuário, que na verdade aqui está dizendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, tá certo? Muito bem. Agora, no subitem 3, que fala a pedra angular, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é trazida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no centro do prédio para sustento do alicerce, e assim firmar toda a estrutura daquela construção. Aqui também podemos unificar, porque temos esse subponto 3 e temos o 4, que o 4 é Cristo a pedra principal, que diz assim, ó:
a identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou a cabeça da esquina. Então, veja, no item 3, que é a pedra angular, e o item 4, que é Cristo a pedra principal, nós vamos ver que a pedra angular, naquelas construções antigas, ela tinha um ponto principal que dava sustentação àquela construção, àquela obra. Já o subponto 4, quando ele está dizendo Cristo a pedra principal, aqui está dizendo que essa pedra angular é Cristo. E nesse ponto o que nos chama a atenção é para dizer que há algumas religiões acreditam que Pedro era essa pedra fundamental. Ali se baseando no texto, quando fala Cristo dizendo que tu és Pedro, tu és Petros, quer dizer, tu és fragmento de pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas não quer dizer que ele era a pedra principal. Cristo edificaria a igreja aqui entre os homens, mas isso não dá direito a dizer que Pedro é a pedra principal. A pedra principal é Cristo. No livro Comentários Bíblicos, João Calvino, nós vamos ver aqui, na página de número 259, dizendo assim, aqueles que transferem esta honra para Pedro e defendem a tese de que a igreja se encontra fundada sobre ele, são tão destituídos de pudor a ponto de tentar justificar seu erro apelando para esta passagem. Então veja que aqueles que acreditam que Pedro é essa pedra, eles transferem essa honra, eles estão tão destituídos que é impossível deixar um fundamento de uma igreja, um alicerce tão grande, tão lindo, tão bonito, nas mãos de um homem falho, pecador, como foi Pedro, cheio de tantas falhas como qualquer um de nós. Claro, ele tem os seus, vamos dizer assim, os seus privilégios, ele tem as suas honrarias, sim, ele tem. Mas nem por isso nós podemos transferir uma nomenclatura tão linda que é a pedra principal, o fundamento principal, que é Cristo. Partindo para o ponto 2, nós vamos ver aqui os fundamentos, agora esses dois fundamentos que a lição apresenta, os apóstolos e os profetas, é de suma importância, qual nós devemos conhecer. O aluno precisa conhecer, você como aluno da escola dominical, precisa conhecer esses dois fundamentos que estão inseridos na igreja. E na sua lição, você que leu durante a semana, pôde observar que são elementos conhecidos de todos nós. Primeiro, nós vamos ver o conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nós vamos ver os textos, as referências estão aí, Hebreus capítulo 3, o verso 1, 1 de João capítulo 4, versículo 14. Mas veja que nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usamos os termos quando se refere aos 12 discípulos de Jesus. Vamos ver aqui no evangelho de Mateus, São Mateus, no capítulo de número 10, versículos 2 a 5. Mateus, capítulo de número 10, versículos 2 a 5. Que diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro,
e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, eles ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos. Então, observe bem aqui que o próprio Cristo, ele está dando a ordem aqui a esses apóstolos, né? Esses discípulos são os primeiros 12 apóstolos que o Senhor Jesus dá autonomia, autoridade para sair ensinando a palavra. Observe bem, os apóstolos, eles deveriam ensinar. Veja, aluno, qual é a condição do pastor da igreja? Daquele que é chamado para o pastoreio, né, independente da igreja, desde que ela seja uma igreja evangélica. A importância dele é ensinar. Por quê? Porque os apóstolos foram chamados para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus. Não ficar ensinando filosofias, não ficar ensinando ideologias, não, mas ensinar a palavra de Deus, certo? E para nós cristãos, chamamos de teologia. Tel quer dizer estudo, aliás, tel quer dizer Deus, logia, estudo, então estudo sobre Deus. Então, os apóstolos, eles saíam e ensinavam nos lares, nas casas, nas ruas, nas praças, no próprio santuário, eles iriam ensinar sobre Deus. Eles não iam se preocupar com outra coisa. Nós vamos observar aqui que os apóstolos foi confiado o ministério da palavra. E isso é importante. Nós temos observado na atualidade que muitos pastores não fazem uso da Bíblia. Eles fazem uso, como por exemplo as testemunhas de Jeová. A Bíblia para eles não é o fundamento principal, mas eles utilizam o livro do seu fundador, do fundador da sua igreja. Da mesma forma, os adventistas, eles têm a Bíblia? Tem, mas eles usam como regra o livro da sua fundadora, né? Não, nós cristãos, nós evangélicos, nós temos como regra de fé a palavra de Deus. Aqui está dizendo que o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Temos vários livros, você está vendo aqui a retaguarda, os meus livros, que eu faço as minhas leituras, alguns que publico, mas eu não posso me basear neles. Eles são apenas alguns formas de estudar, de conhecer as palavras, de conhecer os pensamentos de outros escritores, mas eu devo me inspirar na palavra de Deus. Eu não posso ficar diante da igreja citando textos de livros que não vai dar edificação nenhuma. A palavra de Deus, ela é a primordialidade, ela é prioridade, ela é primordial, tá certo? Nós vamos ver aqui ainda no segundo ponto, fundamento dos apóstolos profetas, aonde está dizendo a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupava, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, a Escritura. Veja bem aqui, nesse ponto, a doutrina dos apóstolos é importante quando nós, ao observar que Cristo está chamando os apóstolos para ensinarem a palavra de Deus, mas nós vamos observar também que a importância, eles eram importantes, sim, eles eram importantes. A importância deles se dava mediante ao ensino da palavra que eles iriam
fazer uso. Então veja, a doutrina que eles ensinavam tinha que ser mais importante que eles. Por quê? Porque eles deveriam ensinar a palavra de Deus. Veja o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42. Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, os novos crentes que estavam vindo do templo de Diana, do templo de Artemis, que seguiam toda aquela doutrina, aquele ritualismo, eles precisavam agora de um novo ensino. E que ensino seria esse? A palavra de Deus. A palavra de Deus tomaria o primeiro lugar na vida deles. Eles deveriam esquecer todos os ensinos daqueles templos, seja por méritos da deusa Diana, seja por mérito dos seus ensinadores. Eles deveriam esquecer aquilo. Eu não estou dizendo de uma lavagem cerebral, não, nada disso. Mas eles deveriam esquecer aqueles ensinos e agora receber uma nova orientação, uma nova instrução, a palavra de Deus. Por isso, aqui Atos 2,42 é muito claro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam naquilo que eles ensinavam acerca de Jesus Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. Então, veja, eles não podiam remover mais. Haja visto que Cristo estava neles agora, eles não podiam remover mais. Isso leva-nos a ver, na atualidade, quantos crentes a gente tem conhecimento, você aluno da escola dominical tem conhecimento que muitos crentes que outrora estavam na igreja, ouviram os ensinos do pastor, de repente eles voltam às suas práticas antigas, eles voltam a praticar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então veja que foi removido o fundamento que é Cristo. E aqui está dizendo para não mexer nesses fundamentos, não remover esses fundamentos. Ainda aqui na continuação, nós vamos ver aqui o testemunho dos profetas. A palavra grego prophet significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, os apóstolos e profetas indicam tratar-se de profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Leiamos aqui Efésios capítulo 2, o versículo 20, quando fala: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aliás, eu li aqui em Atos 2:20, mas é Efésios capítulo 2, o versículo 20, que diz assim, vamos corrigir aqui o texto, Efésios 2:20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então veja, aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Efésios, ele diz edificado sobre o fundamento. Que fundamento? O fundamento que é os apóstolos, que é os profetas, eles estão edificados nesse fundamento. Agora que eles estão edificados sobre esse fundamento, veja que fala que Jesus Cristo, a principal pedra da esquina. Então, eles estavam com fundamentos apostólicos, profetas, mas da pedra principal que é Cristo. Nesse caso aqui dos profetas, não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, como por exemplo o profeta Isaías, Malaquias, profeta Joel, Obadias, Amós. Não, está dizendo dos profetas que você pode ler lá Atos dos Apóstolos capítulo 13, a igreja de Antioquia fala que tinha
profetas, doutores. Veja ali o termo profeta, está referindo a nova classificação que a igreja ela recebe do dom, né, dos profetas, dom da profecia. Quando fala, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu as tenho chamado. Então veja, os profetas aqui, eles são aqueles que são chamados para ensinar a palavra de Deus também. Eles trazem a revelação da palavra de Deus. E esses profetas aqui, eles têm uma grande importância na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles devem ter o seu respeito. Quantas pessoas não respeitam os profetas da atualidade? E isso é bem desconfortável, é deselegante para um cristão que age dessa maneira. Por quê? Porque aqui fala, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles falam, o que eles falam, a responsabilidade do profeta não é falar de si, não é profetizar de si, mas aquilo que Deus manda dizer, aquilo que o Senhor autoriza dizer, eles devem estar falando. Partindo para o ponto 3, que é edificados para a morada de Deus, nós vamos ver aqui, primeiro, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Então, nessa caminhada, o salvo comporta-se como filhos obedientes. Veja que interessante aqui, nesse texto, onde nós estamos analisando o ajuste, né? Uma pessoa ajustada. Isso fala de uma parte da igreja que ela tem uma postura segundo a palavra de Deus. Ela se comporta segundo os parâmetros da palavra de Deus. Um cristão obediente à palavra de Deus, ele está ajustado, né? Ele não está desajustado, certo? Uma construção, como você ajusta uma construção? Colocando, alinhando, né? Colocando na linha, colocando no prumo, colocando na régua, para não sair uma casa torta. Assim é o cristão. O que vai endireitar o cristão é a palavra de Deus. Ele lendo, meditando na palavra de Deus, ele vai estar alicerçado na palavra do Senhor, vai ter o seu comportamento cristão muito bonito. Outro ponto aqui é o templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Nesse ponto aqui, templo santo do Senhor, nós vamos observar dentro do recinto, no interior da igreja, o que os homens sacerdotes faziam, aqueles cuidados no lugar santíssimo, como se apresentar diante do Senhor. Hoje não há essa necessidade, mas dentro do nosso interior, como que está o nosso comportamento interno, a nossa vida interna, como que nós estamos nos comportando? Porque aqui fala, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vós sois o templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vós. Então, nesse interior aqui, nesse corpo, nesse tabernáculo aqui hoje, que é o nosso corpo, nós somos a igreja. Como que o Espírito de Deus se comporta dentro de nós? É importante que o Espírito de Deus ele tenha esse lugar reservado dentro de você, para habitar em você. Você não pode ser um templo desorganizado, sujo pelo pecado, manchado pelo pecado, mas você precisa ser um templo limpo, bem organizado, para que haja comunhão, como diz aqui, como resultado desfrutamos da comunhão divina. Então,
se o Espírito de Deus mora dentro de nós, então ali há uma comunhão entre o Espírito de Deus e nós, ou entre nós e o Espírito de Deus. Na parte 3 aqui, fala morada do Altíssimo, né? No Antigo Testamento, a expressão morada, Deus fazia alusão ao tabernáculo, depois ao templo israelita, indicando o lugar de habitação, permanece ele a comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo do Espírito Santo. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Então, na verdade, que está confirmando o que nós lemos na parte anterior, assim como o sacerdote habitava dentro do templo e fazia todos os seus cerimoniais, seus rituais, o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Deus está dentro de nós. Deus, quando termina o culto na igreja, fechou as portas, Deus não fica lá dentro, né? Não é como aquela igreja nos Estados Unidos que eles acreditam que Deus, aliás, que na condição dos anjos, os anjos, eles vêm, ficam no recinto, e houve casos que eles chegaram a dizer, vamos lá e vamos abrir a igreja porque o anjo ficou preso lá dentro da igreja, precisamos abrir a igreja para o anjo sair. Isso é um absurdo, isso aí é algo estarrecedor. Deus, ele não mora dentro de templo feito por mãos humanas, como dissemos no começo. Deus mora dentro de nós, ele mora no nosso interior. Para isso, ele precisa ser santificado, esse interior precisa ser santificado, para que Deus more dentro dele, habite dentro dele. Aqui diz, Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Veja aqui, Efésios capítulo 2, versículo 22, está dizendo assim, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus e do Espírito. Então, tanto Deus quanto o seu Espírito, eles moram dentro de nós. Certo, aluno? Então, você precisa ter essa consciência, você precisa ter essa noção de que Deus, ele está no culto lá na igreja quando eu e você estamos lá. Ao sairmos de lá, ele também sai. Por quê? Porque ele está dentro de nós, ele nos acompanha, tá certo? Então, é por isso que a igreja, ela tem esses alicerces, o ensino doutrinário da palavra dele, através dos apóstolos e através dos seus profetas. Assim, nós só temos que agradecer a Deus. Quando aqui diz a comparação da igreja como edifício em construção, indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13, quando está dizendo assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Veja aí, confirmando a palavra do Senhor, nós devemos lutar por essa perfeição, cada dia nos aperfeiçoando para a glória do Senhor Jesus. Então, você aluno da escola dominical, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarda, que Deus possa livrar você de todo mal, de todo perigo. É o que nós desejamos para todos vocês. Amém? Não esquecendo que a próxima lição vai falar sobre o mistério da unidade revelada. Amém? Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.